Verdade. Então, tá bom. Vamos lá, né? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, amado das nossas almas. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para juntos estudarmos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito da verdade, o Espírito que nos ensina todas as coisas, como disse o nosso amado, nos ensine nessa noite. Fala conosco, Senhor. Traz ao nosso entendimento a luz que necessitamos. Tu, Senhor, é aquele que nós confiamos. Ensina-nos a meditar na tua palavra dia e noite, para que alcancemos mesmo, Pai, uma transformação tal, a qual as tuas palavras nos limpará, assim como o Senhor declarou aos seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra. Necessitamos dessa limpeza. Por isso estudamos, buscamos, Senhor, para que possamos discernir os códigos dentro da tua palavra, em tempos como este que estamos vivendo, onde as trevas têm guerreado contra a nossa genética, tem nos feito, Senhor, escravos, Senhor, desse vírus. Seja o Senhor trazendo, Pai, o discernimento espiritual para esse tempo, a sabedoria para este tempo, e o entendimento dos inimigos desse tempo, para então guerrearmos com as armas necessárias e também, Senhor, utilizar, Pai, daquilo que nós temos em nosso benefício, que é o poder do teu sangue, Pai, que nos purifica e nos lava e nos faz mais alvo do que a neve. Invocamos no dia de hoje o sangue do Cordeiro, aquele que foi morto, foi aquele que foi morto e que ressuscitou e vivo está para toda a eternidade. Que este sangue que nos comprou, esse precioso sangue, o sangue mais valoroso que existiu e que existe, nós nessa noite reivindicamos esse sangue sobre as nossas vidas. Limpa-nos, Senhor, limpa a nossa mente, ensina-nos, Senhor, a cada dia mais, a usar as armas que nós temos a nosso favor. O teu Espírito, o teu sangue, a tua palavra, a tua presença, a tua glória, tudo, Senhor. Dai-nos o entendimento, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para destruir fortalezas, sofisma, pensamentos e tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento. E nessa noite, nós acessamos esse arsenal de armas e nos apossamos das armas, e a arma que nós, nesta noite, tomamos posse é o teu sangue, Pai. Há poder em teu sangue, Jesus. O teu nome também, Pai, é a arma que nós usamos como teus filhos, porque a tua palavra diz que em teu nome há poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O teu nome há poder sobre tudo, Pai. Então, nós, nesta noite, apossamos das nossas armas espirituais, do teu sangue, do teu nome, da autoridade em teu nome, Senhor, do status de filhos, e declaramos que nessa noite nossa mente se abre para entender o que o Senhor tem para nos falar. Seja o teu sangue sobre nós, guardando as nossas vidas, que nós nos preparemos para esse dia de sábado, assim como diz na tua palavra, que no dia 14 à tarde o cordeiro seria imolado e o sangue passado nos umbrais, que nesse dia de sábado à tarde nós possamos, Senhor, lembrar deste versículo, lembrar desse portal e trazer, Senhor, invocar este elemento, invocar essa arma que temos, esse poder que há no teu sangue, Pai, e passar este teu sangue nos umbrais das nossas casas, mas também, Senhor, do templo que somos nós. Que nós possamos passar esse teu sangue sobre nós, nos umbrais do nosso coração, para que, Senhor, a morte não entre, os sentimentos de morte não entrem, para que o inimigo não alveje os nossos sentimentos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá, né? Nós vamos falar, nós já falamos sobre
a guerra pela mente, vamos entender que... vou só dar uma recapitulada para nós entendermos que, sem receber as instruções e a estratégia do Senhor, nós, assim como Davi, não teremos êxito contra ninguém. E nós sabemos que os jebuseus, né, que era o inimigo de Davi, lembra que nós falamos sobre isso, que Davi resgatou, não é isso? Davi, ele conseguiu, através dessa guerra, vencer os jebuseus, que era uma fortaleza que se firmava em Sião por provavelmente 4 gerações. Amém? E Davi conseguiu fazer aquilo que a tribo de Judá, a tribo a qual ele pertence, não permitiu. Davi, então, se levantou em uma geração e fez a diferença. Então, destronando os jebuseus. Como disse lá para vocês, em 2 Samuel 5:7, diz assim: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Foi o que eu disse, que é um tempo agora que nós podemos, tá, tomar posse da autoridade, né, que nós temos em Cristo Jesus e destruir toda a fortaleza que impede o estabelecer da mente de Sião em nós. Amém? Porque aquilo que estudamos, irmãos, só quebrando mesmo as fortalezas das mentes para a gente poder entender. Então, algumas chaves que eu falei, né, que nós precisamos entender. Que se seguirmos o exemplo de Davi para vencer as guerras do nosso tempo, não importa quão fortificadas sejam ou duradouras possam ser as fortalezas da nossa mente, nós temos chaves para vencer as guerras da nossa mente. A primeira chave é: devemos capturar nossos pensamentos e pensarmos da maneira que Deus pensa. Lembra que nós falamos sobre isso? Segundo, não devemos permitir que fortalezas ou raciocínios contrários aos planos do reino de Deus se desenvolvam em nós. Precisamos pensar como Deus pensa para não permitir que as fortalezas ou raciocínio contrário aos planos do reino de Deus, né, desenvolva dentro de nós. Precisamos buscar sempre no Senhor, tá? Fazermos sempre essa oração, que o Senhor venha trazer em nós, nossa memória, nosso sentimento, quais são os planos que Ele tem para nós. E então que esses planos, eles tomem o lugar que é devido em nós, que sejam estabelecidos os planos do reino de Deus em nós, e que assim os planos que nós temos, que não são nossos, que eles sejam destruídos. Isaías 55 vai nos dizer que, vai dizer assim, Isaías 55 diz assim, versículo 7, abandone o ímpio seu caminho, e o homem mau as suas maquinações ou pensamentos, e volte para Yahvé, pois ele tem misericórdia dele. Retornai ao nosso Senhor, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por isso, irmão, que nós temos que ter algo em nós, no sentido de que precisamos entender que se nós não abrirmos mão do livre-arbítrio que temos, negando esse direito que temos, para que o Senhor estabeleça em nós a sua vontade, os seus pensamentos, os seus planos, os seus propósitos, tá? Aí sim, nós estamos pensando como Deus pensa. Aí teremos a mente de Cristo ativada em nós.
Por isso que temos muita dificuldade para discernir o propósito ao qual fomos criados. Ficamos fazendo essa pergunta porque, desde a infância, nos ensinaram a fazer planos para aquilo que nós queríamos ser. Lembra que a pergunta para nós na infância era: o que você quer ser quando crescer? Né? Os pais precisam fazer diferente. Filho, vamos orar para que o Senhor nos mostre o propósito a qual você foi criado. E nós fazemos pergunta como o homem comum faz, não como o homem que pensa como Deus pensa ou que pensa os projetos do reino de Deus para si. Tá? No 4, no 3, devemos ter disposição para lidar com as questões que nunca foram lidadas antes de vencê-las. Tá? Existem coisas em nós que precisamos tomar posição para enfrentar as mudanças que são necessárias. Nunca que você enfrentou um mau hábito, nunca você enfrentou para romper a preguiça pela leitura da palavra. Você que acha normal você ter preguiça de ler a palavra. Você que acha normal não levantar o seu altar pela manhã. A palavra de Deus vai nos ensinar, lá em Levítico, que quando o Senhor estabeleceu ali as ordenanças de como seria o tabernáculo, ele disse que às 6 horas da manhã deveriam ali fazer um sacrifício, acender o sacrifício ao Senhor, e também às 18 horas. Lembrando que, na verdade, os sacrifícios, eles eram o sacrifício diário ali no templo. Nós estamos falando do sacrifício que era diário. O Senhor instituiu ali no tabernáculo um sacrifício pela manhã às 6 e um sacrifício à tarde. Isso mostra que há um portal que se abre às 6 da manhã e às 18 horas, onde nós podemos orar. Eu coloquei no nosso grupo essa semana um script sobre as vigílias, sobre os horários de oração, as direções do vento. Eu já falei para vocês sobre o vento norte, vento sul, lembra? Então, eu coloquei lá para vocês estudarem, porque às vezes a gente não tem como entrar, né? Aprofundar, mas através daquele estudo lá dá para vocês ter uma direção dos horários de oração e dos portais que se abrem. Tá? E um portal muito importante, irmãos, é às 6 da manhã para orarmos ao Senhor e às 18 horas. Por que isso? Né? Porque são 2 portais, um que se abre na viração do dia, que é a transição da noite, do dia para a noite, e um que se abre da transição da noite para o dia. Então, são 2 portais, onde o sol nasce no lado, né? O sol nasce no Oriente, né? O sol nasce no Oriente e se põe, que a gente chama de poente, né? Então, lembrando que o Senhor vai nos dizer, toda vez que ele vai falar de direção, ele fala, porque ele nos orienta. Deus é um Deus de orientação, porque a porta, o reino de Deus é estabelecido no Oriente, no lado Oriente, entendeu? Então, é tanto que eu estava estudando essa semana e vi que Ezequias, né, convocou o povo, né, os sacerdotes, ali no lado oriente do templo. Muito interessante isso. Quando ele convoca o povo ali, ele chama para 2 Crônicas 29, quer ver? Achei muito interessante. Eu gosto muito desses detalhes assim da palavra. Vai dizer eu não lembro aqui aqui, ó. No 2 Crônicas 29, versículo 3, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou.
trouxe o sacerdote e os levitas, reunindo-os na praça oriental. E os exortou, dizendo: escutai-me, ó levitas. Viu aí? Essa exortação, tudo isso que ele veio dizer, faz parte de uma orientação da parte de Deus. Toda vez que Deus convoca o povo para trazer uma exortação, uma direção, o povo era convocado do lado do templo, do lado oriente, da praça oriental do templo. É muito interessante isso. Então, por quê? Quando vocês olharem lá a direção de orações, vai ter direções. Por isso que os judeus, onde quer que eles estão, eles sempre oram em direção a Jerusalém. Eles oram em direção ao Oriente. Amém? Então, devemos ter métodos criativos de liderança a fim de podermos entrar em áreas que nunca foram penetradas. Devemos ter métodos criativos de liderança a fim de podermos entrar em áreas que nunca foram penetradas, quebrar paradigmas. Naquela velha história, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nada disso. Você nasceu para mudar a história de uma geração. Amém? Devemos entender nossas fronteiras e exercitar nossa autoridade dentro dessas fronteiras. Precisamos saber o limite de atuarmos, onde vamos atuarmos. Por quê? Se vocês lerem Deuteronômio 27, o Senhor vai nos dizer... Versículo 27, o Senhor vai falar sobre as maldições proferidas por Ebal. Deuteronômio 27, no versículo 9, diz assim: então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, proclamou a todo Israel: faze silêncio e ouve com atenção, ó Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahvé, teu Deus. Portanto, obedecerás a sua voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando houveres passado o Jordão, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar todo o povo, serão. Então, as tribos que abençoarão eram Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declarar maldição será Ruben, Gade, Azé, Zebulã, Dan e Naftali. Então, ele vai dizer aqui, que quando os levitas, e ele vai dizer, e os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: maldito a pessoa que esculpir uma imagem ou fazer um ídolo de madeira fundida, obra de artesão, mas abominava ao Senhor e ainda tentar adorá-lo em segredo, e todo o povo em assembleia responderá: amém, é verdade, assim seja. E ele começou a falar a segunda maldição, mas na terceira maldição, olha o que ele vai dizer. 17, maldito quem deslocar o marco de fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá amém. Maldito todo aquele que deslocar o marco de fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá amém. Então, aqui ele está falando que devemos entender a quinta chave, entender nossas fronteiras e exercitar nossa autoridade dentro dessas fronteiras. Até onde vai a minha autoridade? Para estabelecer, tá? Para avançar, para conquistar. E o que isso quer dizer? Que quando eu entro na autoridade do meu irmão, eu estou roubando, eu estou aumentando a minha zona de autoridade e roubando. E ele vai dizer que no versículo 19, maldito quem deslocar o marco de fronteira da sua autoridade, ali é onde Deus te limitou. E às vezes nós não aprendemos isso. Queremos fazer coisas em territórios, em outros lugares, e Deus não nos permitiu. Ele não estendeu essa autoridade. Então, nós estamos debaixo de maldição, porque não nos submetemos às nossas fronteiras, o nosso limite de autoridade, quer seja espiritual, né, ou qualquer coisa. E muitas vezes, quando eu impeço alguém de exercer a autoridade, a qual Deus a instituiu, eu também estou delimitando, tá? Quando eu
impeço alguém de exercer a sua autoridade também permitida por Deus. Eu estou roubando desse meu irmão. Então, isso é muito sério, e aí nós estamos debaixo de maldição também. No sexta chave, devemos saber onde é e com quem estamos construindo. Olha, devemos saber onde e com quem estamos construindo algo. Com quem você está construindo? Onde e com quem? Precisa buscar no Senhor a confirmação e a direção. Sétima chave, devemos estar alinhados adequadamente. Nossa autoridade funcional é reforçada quando nos ajuntamos com alguém que tenha mais autoridade do que nós em operar o nosso dom. De repente, você tem um dom de cura, ou algum dom de libertação, ou algum dom específico dentro dessa área, mas a pessoa ela tem o chamado para fazer algo que o seu dom está englobado. E aí sim, isso é fundamental para a transformação de um território. E você tem que estar alinhado com pessoas a qual, quando você está junto com ela e ela tem mais autoridade, ali então o seu dom, tá? O seu dom vai operar, você vai estar operando dentro de um dom. Isso é importante quando nós devemos trabalhar com território, com família. Se você vai atrás de uma pessoa que ela está com problemas, cheio de problemas da família, cheio de problemas na área, como é que você vai buscar uma pessoa que ainda não venceu nessa área para estar te ajudando, né? Como é que faz? Como eu costumo dizer, né? O preso não liberta ninguém, ele precisa ser liberto, né? Então, avalie muito bem, tá? As pessoas que se levantam para te ajudar. Por isso que nós devemos estar alinhados adequadamente. Nossa autoridade funcional, não estamos falando de autoridade estabelecida, a funcional é reforçada quando nos juntamos com alguém que tenha mais autoridade do que nós em operar nosso dom. Isso é fundamental para a transformação de nosso território. Oitava chave, devemos revisar como devemos construir. Devemos revisar como devemos construir para o futuro. Que revelação nos fez começar? Qual foi a palavra profética que você recebeu? O que foi estabelecido no tempo que você começou a se mover? O que aconteceu? É muito importante. A gente mesmo, quando está trabalhando em administração, nós sempre perguntamos, quando a pessoa acha que mudou a atmosfera, que a partir de um tempo tudo deu errado, a pergunta que nós perguntamos sempre, o que aconteceu nesse período que te marcou e, a partir de então, as coisas começaram a acontecer, né? Isso é muito importante. Então, devemos revisar como devemos construir para o futuro. Que revelação nos fez começar? Que emoções tem nos confrontado? O que tem se levantado contra nós? O que está sendo confrontado em mim? É a minha fraqueza? É a minha desistência? É a obra da paralisação? É a obra da ferida? O que é? É a obra da injustiça? O que está te paralisando? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não. Então, você vai estar levantando tudo isso que tem confrontado você, né? Que emoções têm te impedido de prosperar? Muitas vezes você está sempre fluindo no mesmo ponto. Você chega em um determinado período, acontece a mesma coisa de todo o tempo e você simplesmente desiste para recomeçar. Quero te dizer uma coisa, enquanto você não romper esse ciclo, não adianta parar e começar de novo, porque vai só acumular histórico de repetição na sua vida. Então, o que você flui nesse tempo? Quais as emoções? O que está sendo confrontado? Por que esses sentimentos novamente? Por que, novamente, você está diante das mesmas coisas, das mesmas situações? Faça uma autoanálise, coloque diante do Senhor, tá? Para que você possa ser curado. Não existe nada difícil para o Senhor. E a obra nos paralisa. Devemos considerar quem está nos aconselhando e quem estamos aconselhando. Devemos considerar quem está nos aconselhando e quem estamos aconselhando. As pessoas que você tem aconselhado, elas têm mudado de vida? Elas têm tido testemunho para te falar? Se elas têm te falado o quão Deus é maravilhoso na vida delas, através da direção
dos conselhos que você tem falado, baseado na palavra. Louvado seja Deus. E se você tem alguém que te aconselha, e esses conselhos nunca te levou a você ter testemunhos de vitória, então você começa a repensar os conselhos dessa pessoa. Amém? Precisamos ter sabedoria, irmão, sabedoria. A palavra de Provérbios, Cantares, vem falar de sabedoria como nunca, né? Guerras não são vencidas apenas com armas. Qualquer soldado que sem rumo movimenta-se através do campo de batalha com armas, atirando para todo lado, e assim perde munição e vai ficar sem munição para o alvo certo, tá? Provavelmente vai acabar sendo mais um número na lista de baixas. Estratégia é essencial. Do outro lado da moeda, porém, os maiores gênios por trás de todas as guerras não podem alcançar nada sem aqueles que empunham as armas da guerra. Como cristão, temos tantas as armas como as estratégias, e ambas são encontradas no Senhor. Aleluia. Nesta época crítica, uma das maiores armas que ele deu ao seu corpo é o raciocínio crítico. Lembre que nós falamos sobre as perguntas que devemos fazer, desenvolver o raciocínio crítico. Isso nos faz ter sabedoria, ou alcançar sabedoria no Senhor. Podemos fazer mais do que apenas reagir a cada situação, ao ponto de vista emocional. Podemos avaliar o processo usando raciocínio crítico. Além disso, em nossas próprias forças, não acrescentamos nada em nossa luta contra os poderes das trevas. Temos que encontrar a estratégia do Senhor, aliando nossas mentes à mente dele. Somente então podemos enfrentar, com certeza, a vitória e as guerras que aparecerão para nós. Amém? Precisamos discernir tempos e estações, reconhecer quem são nossos inimigos. Em cada tempo, já estamos aprendendo muito bem isso. E quem estiver aí se acomodando, sabendo disso, aí não pode dizer, Senhor, eu não sabia. Amém? Então, nós precisamos entender tudo sobre isso. Mas outra coisa que nós precisamos entender, que dentro dessas estratégias, dessas guerras que nós enfrentamos, que dificulta muito o entendimento, o discernimento daquilo que nós precisamos estudar, precisamos entender que há também a guerra sobre o sangue, né? Que é o fortalecido na alma, nós precisamos ser fortalecidos na alma e no espírito. Nós ouvimos muito, como diz Chuck Pierce, aquela expressão, esse povo tem sangue ruim, aquela família tem sangue ruim, aquele povo não tem procedência, né? E como nós explicamos essa situação, uma família que tem muitas más escolhas, que tem problema com vícios, pecados repetitivos, fraqueza no geral de alguém, através de sua genética, onde o mesmo pecado você encontra em filhos, em tios, em pais, em avós, e é uma família que continua aí perpetuando e gerando iniquidade e transferindo esses códigos de geração para geração, tá? As pessoas sempre dizem assim, como o Chuck Pierce fala, eu também penso que houve um tempo que eu falava que eu queria adotar uma criança negra, e todo mundo falava para mim, nossa, você tem coragem? É difícil demais, né? Você não sabe de que sangue é. As pessoas sem consciência sempre nos falou que há algo no sangue que demonstra se somos puros ou não. Não é verdade? Sempre ouvimos, fulano tem sangue ruim, né? Então, nós sabemos, assim, que o mundo, de certa forma, já liberava isso para nós, e nosso entendimento. Lembra que quando os pais falavam assim, olha, com a moça ou com o rapaz, você não casa com aquele povo ali, não. Você já viu como é que aquele povo é? Aquele povo ali, olha, dá problema, tudo é assim, tudo é assado, os homens são adúlteros ou as mulheres têm problema. Eu lembro que tem uma família que eu conheci, onde tadinha, as mulheres todas ficaram viúvas. E são 4 mulheres. Todas mulheres ficavam viúvas, né? Todas as mulheres desse jeito, pastor Oval. Essas mulheres ficavam viúvas. Eu lembro que a caçula, o pessoal falava com o noivo dela que ele era muito corajoso,
porque ele seria o próximo. E até hoje, ela é a única que não é viúva. Interessante, né? Então, mas cremos que não importa de que sangue você veio, não importa a maldição que veio pelo sangue, não importa que nível de iniquidade os nossos antepassados geraram, o nosso Deus é o Deus que, através do teu sangue, purifica o nosso sangue, como disse Isaías, e deixa o nosso sangue mais alvo do que a neve. Lembra disso? Havia até um louvor do Inário, né? Eu chamo de Inário, não sei como é que vocês chamam, que dizia assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue, né? Lavado, mais alvo que a neve serei. E é justamente isso. O sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos purifica. Então, nós precisamos entender, há uma guerra pelo sangue, tá? Há uma guerra pela genética. E muito daquilo que nós temos vivido, a culpa está em nossa genética, porque trouxemos código de iniquidade. E a Bíblia vai dizer que existiu, por exemplo, a gente sabe que uma época eu estava estudando, comecei a estudar novamente a Torá, depois de um tempo que eu estava muito desligada da palavra do Senhor, e eu me deparei com uma história de Abraão novamente, e eu descobri, naquela época, nunca tinha observado nas entrelinhas da genealogia, que Terá, o pai de Abraão, era um homem idólatra. Que a Bíblia vai dizer, Terá adorou outros ídolos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu perguntei para o Senhor, por que o povo de Deus foi parar no Egito para ser escravo, né? Então, se você for estudar a origem, a terra de Abraão, de onde ele veio, era uma terra de pessoas idólatras, muito idólatras, tá? Que é da terra de Ur dos Caldeus. É um povo terrível, tá? Então, Abraão veio desse território e também tinha essas raízes idólatras. Mas Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. E esse povo de Abraão foram para o Egito 70 pessoas na família, que é um número profético, assim como as, né, demais que a gente vê falar, 70 semanas de Daniel. Então, o que acontece ali? Quando esse povo desce para o Egito, e aí eu sempre perguntei para o Senhor, por que o Senhor chegou no Egito? Por que o Senhor destruiu o povo das terras de Canaã? Quando chega no versículo 15 de Gênesis, o Senhor faz uma aliança com Abraão e diz para Abraão que sua descendência seria estrangeiro, né, em terras, por 400 anos, 4 gerações, né? E aí, o que acontece com isso? Mas o Senhor disse que tiraria esse povo com o braço forte, e o Senhor vai dizer lá em Gênesis capítulo 15 que era para que esse tempo que o Senhor deu, que nós nunca entendemos o porquê, Deus, lendo a palavra, eu entendi que o Senhor é longânimo. Então, ele esperou 400 anos para julgar os povos da terra de Canaã, mesmo sabendo que esse povo não se arrependeria, o Senhor, mesmo sabendo que esse povo não se arrependeria, o Senhor estabeleceu ali um tempo, né? Aqui vai falar, o Senhor vai dizer assim, no versículo, o Senhor vai dizer assim, no versículo 14 de Gênesis 15, ele disse assim, depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. O castigo deles foi muito duro, porque o Senhor esperou que a iniquidade deles se tornasse tão diante de Deus que fosse justificável Deus fazer o que ele fez, que foi expulsar esse povo, né?
no capítulo 14, de Gênesis, no versículo 14 de Gênesis 15, ele diz assim: contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes serão livres, levando muitas riquezas. Irmãos, precisa entender, a mente de Deus é diferente. Ele sabia da iniquidade do Egito. Ele tinha que castigar o Egito por algo. E ele também tinha que levar essa descendência a um deserto para que eles pudessem entender depois o sacrifício. Então, esse povo desceu para o Egito. Essa nação castigou o povo de Deus. Por causa disso, Deus castigou eles. Deus teve um motivo para castigar. Então, Deus tirou esse povo, estabeleceu eles atravessaram no deserto. E ali, quando houve imolar o cordeiro, né, da Páscoa, para que eles saíssem do Egito, ali o Senhor fez um sacrifício por todos os pecados dos seus antepassados. Não só das 4 gerações que ficaram no Egito, mas também as gerações anteriores. Ali houve um resgate, né? Ali na Páscoa, naquele cordeiro pascual, tá? Houve também um resgate de todos os antepassados desse povo, que é descendente de Terá, que era um homem idólatra. Sabendo que nós sabemos que Terá gerou Abraão, e todo esse povo do deserto era também descendente de um homem que era idólatra. E esse povo foi para o Egito, entendeu agora? E através de tudo de mal que eles fizeram com o povo de Deus no Egito, Deus então castiga. Aí Deus leva esse povo para o deserto, para ele ser limpo, né? De tudo isso. E então ali, quando o Senhor marca ali, começa a caminhar pelo deserto, quando eles começam a caminhar com Deus, Deus então instrui eles ali, em Êxodo 12, a fazer o sacrifício do cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse sacrifício apontava para Cristo, e ali no deserto, esse cordeiro, ele tirou, de certa forma, o pecado, né, desse povo. Então, é muito mais do que nós possamos imaginar. E por que Deus fez isso? Por que o Senhor esperou 4 gerações? No capítulo 16, ele vai nos explicar que ele esperou 4 gerações, tá? Para que esse povo se tornasse tão maligno que merecesse o castigo que eles vieram a sofrer quando o povo de Deus chegou ali na terra de Canaã e os expulsou, os destruiu, crianças, mulheres, todo tipo de pessoas. Amém? Então, é só para a gente entender um pouco o que é o sangue, tá? Qual que é a importância disso? Se nós formos olharmos, conosco também é a mesma coisa. Então, há uma guerra pelo sangue, né? Não se iluda. Deus estava purificando esse sangue que vinha de um homem que era idólatra. Esse povo trouxe um código de idolatria também. E esse código de idolatria no deserto, o Senhor fez de tudo para tirar esse código desse povo. E, infelizmente, só 2 entraram. A sua posteridade já entrou. Mas dos que saíram do Egito, só 2 entrou. Porque há uma guerra pelo sangue. É muito mais que eu e você possa entender. Precisamos buscar mesmo a revelação do Senhor sobre essa questão do sangue. Porque nós olhamos para o povo no Egito. Nós olhamos uma situação que... porque o povo foi para o Egito, porque isso... Mas havia algo que Deus queria tratar. Era o sangue dessa nação, desse povo a qual ele escolheu como seu povo, como sua nação, quando ele tirou um homem de uma região idólatra, de Ur dos Caldeus, filho de um homem idólatra, que Terá, e sabendo vocês que Terá tinha o propósito de sair de Ur de Caldeus, juntamente com Ló e Abraão e Sara, para ir para Canaã. E ele perdeu seu filho, que é o pai de Ló, nesse período. E a Bíblia vai dizer que ele morreu antes do caminho. Ele morreu nesse período, mas o Senhor trouxe Abraão para conquistar as terras. Irmãos, parece coincidência que Deus
vai dar para Abraão, para a sua descendência, justamente a terra que Terá queria chegar, que era de Canaã. Só que se Terá chega a essa terra sendo idólatra, ele seria mais um povo idólatra nessa terra. Mas Deus tinha outro plano. Deus fez com que Terá saísse e começasse a caminhar. E ele morreu ali. E Deus chamou Abraão. Abraão, um homem que nasceu eu creio nisso, nasceu com a marca de separação desse povo. E Deus escolheu um homem dentro desse povo para fazer dele sua nação. Lembrando que havia um problema nesse sangue que vinha lá dos seus de Terá, que era idólatra, da região que ele morou. Então, e aí nós vemos que o Egito foi necessário, que o deserto foi necessário, porque havia uma intervenção divina em tudo isso aí. E quando chegou na terra de Canaã, se nós formos olhar quantas gerações já havia se passado, né? Foram 4 gerações no Egito. Né? Essa geração do Egito, nenhuma morreu. A 5ª geração foi que entrou na terra prometida. Isso é forte. Né, pastora Valquíria? Estávamos falando sobre isso essa semana. Então, quando nós vamos ver que o projeto de Deus para o resgate do sangue, da genética, vai muito além do que nós possamos imaginar. Então, o Chuck Pierce vai nos contar uma experiência de que ele, olha que interessante, Deus falando sobre essa questão das 4 gerações, o Chuck Pierce vai dizer que ele é um daqueles que descende de sangue ruim, que a vida familiar dele foi repleta de eventos traumáticos, um após outro. Gente, eu estou falando de Chuck Pierce, tá? Um dos homens que hoje que nós conhecemos, onde Deus trouxe as maiores revelações para se livrar desses cativeiros, desses códigos, e entrar no tempo e mudar muita coisa. E ele disse assim, nossa família familiar foi repleta de eventos traumáticos, um após outro, resultando em morte e destruição. Éramos uma família de grande potencial. Meu pai adquiriu terras de sua família e o futuro parecia brilhante, mas foi manipulado pelo inimigo e perdeu a vida prematuramente aos 39 anos. Consequentemente, a terra e 3 gerações dignas de bênção foram perdidas. Essa situação deixou feridas profundas em minha alma e espírito. E assim como tinha dito a minha tia, o Senhor realizou um milagre em minha vida. Ele diz, quando eu tinha 18 anos, Deus me visitou soberanamente. Estava em uma cama de hospital, à base de oxigênio, diagnosticado com pneumonia dupla e o coração inchado. Por um plano magistral de Deus, fui colocada em quarto, junto com um pastor pentecostal, que me apresentou a uma pessoa que eu não conhecia, o Espírito Santo. Eu havia aceitado Jesus anos antes, mas através desse pastor, a pessoa de Cristo, de repente, tornou-se viva para mim. O Senhor não apenas pareceu real e próximo de mim, como também a sua palavra. Comecei a devorar as Escrituras como nunca antes. Lembro-me de 2 passagens em particular que falaram comigo durante aquelas 2 semanas no hospital, que a primeira foi Provérbios 3, 5 a 10, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, mente, né? E não te estribe no teu próprio entendimento, visão. Conheça e confesse e reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará o teu caminho e fará planos as tuas veredas. O Senhor está dizendo, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará os códigos distorcidos. Ele fará esse sangue ser transformado. Ele transformará a nossa genética ruim em uma genética real. Ele está falando isso para nós. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te completamente do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens. Olha o que o Senhor está dizendo. Com ofertas, né? Com primícias e suficiência de justos trabalhos e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É muito difícil para nós entender que uma palavra como essa, onde o Senhor começa dizendo, confia no Senhor com todo o teu coração, não se estribe no teu próprio entendimento,
Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará o teu caminho e fará planos às tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E o Senhor termina dizendo, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 13. Provérbios 3 vai nos dar um código de prosperidade, onde isso vai fazer com que rompa com esses caminhos ruins a qual nossos antepassados percorreram. A nossa genética, ela tem uma inclinação para o mal, decisões ruins, caminhos ruins, porque já foram traçados lá atrás. Por isso que o Senhor diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Amém? E ele vai dizer, o Chuck Pierce vai dizer, eu escolhi acreditar que a Bíblia dizia, se eu não confiasse em minha própria mente, pensamentos e sabedoria, então meus nervos poderiam ser curados e meus ossos e medulas seriam cheios de vida. Para quem não sabe, ele estava no hospital com o coração inchado e com problema sério de pneumonia dupla aguda. Então, assim, era inevitável as sequelas. Ele está dizendo que ele precisou crer no Senhor. Ele precisou confiar no que o Senhor estava dizendo. E ele vai dizer que o Senhor, através dessa leitura, a fé começou a ser construída. A fé de alguém que tinha conhecido Deus há um tempo antes, mas não tinha intimidade, assim como Jó conhecia Deus de ouvir falar, começou a se manifestar. E ele diz que o outro versículo que Deus deu para ele foi Provérbios 18, 14, que diz, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? E ele disse assim, e ele fala assim, uau, de repente meus olhos se abriram e um novo entendimento, com uma revelação fresca de como minha mente, espírito, saúde e cura estavam interligados. Vi que era possível opor-me à doença que eu estava enfrentando. Porque a Bíblia vai dizer que o espírito abatido não pode suportar uma enfermidade. Já viu dizer que as pessoas felizes vencem câncer? As pessoas que não têm raiz de amargura são curadas mais rapidamente. As pessoas, quando elas se abatem de espírito, a enfermidade, né, acaba chegando. Já ouviu falar que as pessoas que têm depressão, que têm angústia, que têm isso, que têm aquilo, são mais propícios a ter problemas de infarto, são mais propícios a ter câncer, né? Já tem os estudos científicos que diz que o corpo adoece, porque a alma está adoecida. Primeiro a alma adoece, depois o corpo, tá? Isso que acontece. Por isso que precisamos nutrir o espírito, para que ele faça com que a alma seja dominada pelo Espírito de Deus, que é vida. Amém? E ele vai dizer que naquele encontro, no hospital, o Senhor lhes mostrou a guerra que estava acontecendo dentro dele. Ele disse que havia uma guerra entre a natureza boa e a natureza ruim. Havia uma guerra sobre minha família, seus colapsos, e ele vai dizer, havia uma guerra com o domínio do pecado. Havia uma guerra sobre minha família, seus colapsos e falhas. Havia uma guerra sobre minha herança. Havia uma guerra até mesmo contra a minha fé. Será que eu acreditava mesmo na palavra de Deus? A guerra que você enfrenta é uma guerra pela sua herança, é uma guerra pela sua posteridade, porque tudo aquilo que você gera, a palavra de Deus vai dizer, aí Provérbios, se não falha a memória, 13, 22, o homem bom deixa de herança aos filhos dos vossos filhos, mas e toda a riqueza do ímpio será transferida ao justo. Então, a guerra aqui é pela herança. Amém? E ele vai dizer que quando ele ouviu Deus, naquele momento divino, ouvia a voz de Deus, como se estivesse ecoando dentro de mim, uma gigantesca caverna. Suas palavras vibraram dentro de mim. Eu posso restaurar o que você perdeu. Aleluias! Aí vamos abrir lá a palavra lá em Eclesiastes 3, assim, o que o Senhor me falou muito nesses dias, que aqui, Eclesiastes 3, o Senhor vai dizer, versículo 15, assim tudo que há já havia existido, e o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que passou. Amém? Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra. Então, Deus pode renovar a minha genética, renovar a sua genética. Mas, para isso, eu preciso crer, eu preciso pensar como Deus pensa, eu preciso entender
a palavra de Deus. E o Senhor vai falar em tudo ali sobre a questão da guerra, né? A guerra pela herança, a guerra pelo sangue. Por que Deus fala sempre na palavra de genealogia? Está falando de gerações, está falando de gerações. A palavra de Deus vai dizer que de Abraão até que tem 4, a palavra de Deus vai falar lá em Mateus. Não foi, pastora Valquíria, nós estávamos falando essa semana. O Senhor vai falar aqui em Mateus das 4 gerações que se deu até o nascimento de Cristo. Ele vai dizer Mateus aqui, olha... 17. Oi? Mateus 17, não foi? Mateus 1,17. Diz assim, 1,17. portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio à Babilônia, 14 gerações. Tremendo, né? Deus é um Deus que preza por gerações, porque ele preza por essa herança, essa transferência. Por isso que ele dizia, diga à próxima geração, fala aos filhos, conta aos seus filhos as maravilhas do teu Deus, o que o Deus fez, o que ele fez no deserto, quando ele abriu o Mar Vermelho, ele fez isso. Foi isso que Esdras fez. Quando voltar do exílio, Esdras descobriu que o povo de Deus não conhecia mais os ensinamentos de Deus, nem falar hebraico, mas o povo falava. Então, Esdras convocou o povo e ele começou a declarar, a ensinar o povo. A palavra de Deus diz que o povo ficou 6 horas de pé, ouvindo Esdras falar. Vocês sabiam que há um estudo que diz que os fariseus foram criados na época de Esdras, onde Deus instituiu uma família, onde essa família era responsável, a sua posteridade, de dizer sempre, falar e escrever, falar à nova geração as ordenanças do Senhor, o Pentateuco, e assim foi, os profetas, e nunca parava de falar. Amém? E aí que nasceu a questão dos fariseus, onde eles tinham... a incumbência deles era fazer com que todo judeu lesse, entendesse, decorasse e tivesse a palavra de Deus na ponta da língua, escrita no coração, na testa, na mão e até na soleira da casa. Porque toda vez que eles olhavam para esses elementos, eles sabiam, eles lembravam da palavra de Deus. O judeu tem muito amor pela palavra de Deus. Ele zela pela palavra de Deus. É uma coisa que é maravilhoso, é ver o amor que o judeu tem pelo Pentateuco, pela palavra, pela lei e os profetas. Irmãos, nós precisamos buscar no Senhor esse desejo de ler. E Chuck Pierce fala que a libertação dele começou quando ele começou a ter desejo de ler essa palavra. E lembra que Jesus disse lá para os discípulos, lá quando ele estava se despedindo, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra. Mas o nível de palavra, de limpeza de palavra, a palavra que limpa a minha genética, a palavra que nos cura, que restaura a alma, porque Davi vai dizer, porque a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O nível de palavra que restaura a minha alma, irmão, não é 5 minutinhos de leitura de palavra. É um aprofundar da palavra. É o meditar nessa palavra. Essa é a verdade. E essa palavra, ela vai transformando a minha genética e a sua genética. Então, nós vamos entender que quando Deus se manifesta através de tudo isso, ele começa a expor o que está dentro de mim e de você. Por isso que nós passamos por muitos conflitos, quando nós começamos a buscar o entendimento da palavra, o alinhamento, né? Ele vai dizer assim, nunca mais. Ele vai dizer assim, quando Deus diz para ele, posso restaurar o que você perdeu, Chuck. Ele diz que essas palavras ecoaram por todo o seu corpo e transformaram-se em tábuas de salvação. Então, essas palavras começaram um processo, diz ele, de me recriar. Quase no mesmo instante, pude sentir a quebra do poder de perda que controlava a minha estrutura genética. Esse era o poder que gerava debilidades e doença em meu corpo. Qual é a estrutura? Qual é a estrutura que te paralisa? Ele está dizendo que os sentimentos de perca, a dor pelo que os antepassados dele perdeu, toda a herança dele,
que trouxe eles para um tempo de escassez, de miséria, sabendo que ele poderia ser, né, um homem bem-sucedido, sabendo que o pai dele perdeu toda a herança, que as 3 gerações só vieram destruindo o patrimônio. Ele tinha uma tristeza, ele era como ele está dizendo, ele era controlado por essa estrutura na sua genética de perca, esse poder essa tristeza, né? Esse sentir, né? A quebra do poder da perca. Ele disse que para quebrar esse poder que dominava ele, essa estrutura da dor da perca, ele precisou mesmo do poder de Deus, que começou a gerar nele essa fortaleza de romper com essas estruturas e gerar. E ele fala, esse era o poder que gerava debilidades e doença em meu corpo, que era isso, era o sentimento da perca que o destruía, né? Então ele vai dizer que depois daquele encontro no hospital, ele nunca mais voltou atrás em seguir o Senhor. Irmãos, isso aqui vai falar de algo muito profundo. Quando ele vai dizer, analisando assim o contexto que ele vai contar aqui, nós que conhecemos de libertação do outro lado, aqui havia uma obra de Oxóssi, né? Os sentimentos que foram paralisados, que paralisa nós. Saiba que os sentimentos que está dentro de você, que não foi colocado ou dentro de mim, à luz da palavra de Deus, ele nos paralisa. E aí ele vai dizer que o caminhar dele com Cristo era problemático. Aí nós vamos falar de uma obra que nos deixa debilitado. É o mesmo que acontecia com Jacó. Por isso que Jacó foi ferido na coxa, porque o caminhar dele com Deus era debilitado. E até hoje o judeu não come o osso da coxa direita. Sabia disso, do animal? Então, ele vai dizer que depois disso, houve ainda outro incidente, vários anos depois, que lhe deu entendimento em relação ao que ele quer nos ensinar, que é sobre a guerra do sangue. Ele vai dizer que ele estava fazendo um estudo, né, bíblico no local de trabalho dele, e havia 5 irmãs nesse estudo com ele. E uma delas se dirigiu a ele em particular e disse que havia notado que uma outra pessoa se sentia atraído por ele e que ele deveria ter cuidado ao me relacionar com ela. Ele diz assim: eu não sabia de nada do que estava acontecendo, mas quando cheguei em casa e compartilhei o fato com a minha esposa, ela me disse que durante nossos 5 anos de casamento, ela notou que ele tinha uma fortaleza nessa área. E ele não sabia, naquele momento, o que ela queria dizer com fortaleza. Mas ele disse, eu ouvi o que ela estava dizendo. Ele disse que a esposa dele explicasse que se ele caísse em qualquer tentação, como a que ele descreveu para ela, ela ia cuidar dele mesmo assim. Toma aí, Nicolas. Traz aqui. Tremendo, né? E aí ele vai dizer aqui, ele está contando isso para nós, porque muitas vezes nós não entendemos as fraquezas das pessoas, que é a guerra pelo sangue, que vem na genética. E ele vai dizer aqui, ó, pensando, ela explicou que se eu caísse em qualquer tentação, como a que descrevi, ela mesma cuidaria de mim. E ele vai dizer, na verdade, suas palavras exatas foram, eu simplesmente te mato. Pensando que ela estava brincando, ri e respondi, com certeza, como você vai reconciliar isso diante de Deus? Com um tom seco e sério, ela disse, esse não é mesmo o melhor caminho. Então, sugiro que você entre na presença de Deus e peça que ele remova qualquer coisa da sua vida que Satanás possa usar como base. Ele disse que aquela resposta falou com ele. Ele disse que entrou na presença de Deus dentro do banheiro. Uma das coisas que ele diz que sempre faz, ele é a Bíblia em voz alta ao Senhor. Lá mesmo, então comecei a ler Romanos 6 e cheguei ao versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? E ele vai dizer, parei brutalmente, perguntei ao Senhor, Senhor, essa afirmação é verdadeira? Ouvi uma voz tão alta que cheguei a pensar que havia alguém no banheiro comigo. Sim, disse a voz.
Aproveitando a oportunidade, fiz outra pergunta. Senhor, este livro é totalmente verdadeiro? Sua resposta foi simplesmente sim, obedeça a minha palavra. Naquele momento, ele disse, eu soube que não poderia mais submeter-me ao pecado. O pecado não tinha que ser meu mestre. Embora eu nunca tivesse me ensinado essas verdades antes, em nenhum culto que tenha participado, tal fato ressoou em mim como verdade. Naquele momento, a força que havia controlado minha família foi quebrada. Eu sabia que não teria que fazer o que meu pai tinha feito, sabia que não teria que cair na mesma estratégia que Satanás usou para afastar meu avô do melhor de Deus. Sabia que poderia andar em fidelidade diante do Senhor e permanecer fiel em aliança com a esposa dele. O que esteve, ele está dizendo, ele disse, o que esteve em minha linhagem por geração havia sido detectado, tratado e quebrado. Minha vida mudou drasticamente a partir daquele momento. Irmãos, ele está nos ensinando que muitas vezes aquilo que as pessoas vão fazer, e como ele diz, alguém naquela reunião despertou um interesse por ele, a qual ele nem pensava, porque havia um código de iniquidade dele que acionava esse código. E muitas vezes a culpa é só do outro. A culpa é só do outro. Eu estou acionando esse código. E ele disse que a esposa dele disse que se isso acontecesse, ele ia cuidar dela pessoalmente, no caso, matar. E ele disse que então, ela disse, faça um favor, então entra na presença de Deus, como quem disse, só sai de lá quando você for curado. Você que é responsável por isso. Então, cada um de nós temos que assumir a responsabilidade de extirpar essas raízes, extirpar esses códigos e destruir essa fortaleza que dominou nossas gerações passadas. Não simplesmente dizer, porque meus pais foram assim, meus avós, aconteceu, justificar o seu pecado. Você tem um Deus, eu tenho um Deus, que nós podemos entrar na presença dele, detectar as maldições que ainda está nos impedindo de prosseguir em aliança, sem quebrar a aliança, sem estar caindo no pecado, diante do Senhor, buscar isso, e ele vai trazer toda a memória de iniquidade que nós precisamos colocar. Mas reconheça sua debilidade, reconheça a culpa no pecado, mesmo que seja do outro. O que há em mim que ativa o pior do outro? Já parou para pensar? O que há em mim que ativa o pior do outro? O que há em mim que ativa o pecado do outro? Porque Provérbios vai dizer, não desperte o amor daquele que você não for retribuir. Né? E o que acontece muitas vezes? Se alguém aparece com algum sentimento distorcido em relação a nós, precisamos também nos examinar. Tá? É isso que o Chuck está nos ensinando, que o código que há em mim, ele é revelado. E, em vez de eu pegar isso e orar e colocar diante de Deus, eu começo a condenar o meu irmão, porque fulano me olhou assim, porque esse irmão está assim, porque fulano falou mal de mim. Que código há em mim que ativa o pior do outro? Amém? Precisamos colocar isso diante do Senhor. Cada um colocar as suas atitudes e tudo aquilo que nos rodeia. E aí vem a questão que ele vai nos ensinar, que depois do encontro que ele teve com o Espírito Santo, que ele descobriu que ele não seria mais escravo desses códigos dos seus antepassados, que destruiu tudo aquilo a qual ele sofreu muitos anos pelas percas. Ele descobriu, depois desse encontro com o Senhor, que as leituras bíblicas diárias e o tempo de oração tinha tido um novo significado para ele. E ele disse que ele continuou a ler a palavra, assim como fazia desde os 18 anos, 3 a 4 capítulos por dia. Porém, na manhã seguinte, quando ele começou a ler, o Espírito Santo disse a ele, não leia o próximo capítulo sem antes crer naquele que você acabou de ler. Agora eu vou falar isso para vocês. Isso é muito interessante, que o ano passado nós fizemos um grupo para estudar a palavra em 6 meses. Né? Tem um grupo lá de umas 30 pessoas e nós vamos estudar a palavra em 6 meses. Pegamos ali firme e tal. E aí, eu fiquei assim, apaixonada por pessoas que se posicionaram para ler a palavra. Aqui nós temos a Genô, que está aqui junto conosco. Ela estudou a palavra, ela
E um dia eu coloquei lá um versículo que eu não lembro, repetido. Ela foi a única de todos que falou: Muda, você não acha que esse versículo está de novo repetido? Ninguém percebeu, só ela. Então, assim, tão exímio que ela começou a ler. E eu vou dizer algo para vocês. A Junô não é batizada ainda. Está aqui no grupo com a gente, estudando. E muitos têm tido muita dificuldade, mas eu louvo a Deus pela vida da Junô. Ela tem aprendido, ela tem lido, ela tem degustado essa palavra. E eu creio que isso, Deus está transformando a vida dela, né, Junô? E ela tem se empenhado nisso. E dentro desse grupo que nós começamos a ler. Aí, esse ano, o que aconteceu? Eu fui orar para pedir uma direção para a gente começar. Nós começamos o ano bíblico dentro do calendário espiritual. Eu fiz esse ano diferente, terminamos, fizemos um projeto e, irmãos, eu não programei, mas o ano bíblico acabou na semana de começar o ano espiritual. E aí eu entendi que Deus queria que nós começássemos a leitura bíblica dentro agora do tempo de Deus. Só que o Espírito Santo disse para mim algo que eu achei interessante. Nós estávamos lendo 7 a 8 capítulos por dia. Aí agora o Senhor disse, vocês vão ler em um ano, vão ler devagar, vão ler assim. E aí eu diminuí. Agora nós estamos lendo bem metade do que líamos, bem mais tranquilo. O que eu entendi? Deus puxou nós para o ritmo de leitura, aqueles que eram mais preguiçosos, né? Às vezes eu parava uma semana para dizer, coloque em dias as leituras, quem está atrasado. E aí, agora eu entendi, como nós já lemos a Bíblia toda, agora nós estamos voltando ali 3 capítulos e lendo um versículo de provérbio, um capítulo de provérbio por dia. Nós lemos todo dia 3 capítulos e um provérbio. Nós estamos fazendo isso porque provérbios nos ensina, né, diante de Deus, a ética do cristão, né, os ensinamentos, provérbios de sabedoria, né? Então nós precisamos aprender isso no dia a dia. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E ele disse que o Senhor disse: "Não leia o próximo versículo". Eu tenho muito isso, irmãos. De repente, eu estou lendo e o Senhor me para. E o Senhor me para e eu viajo. Quem é testemunha, às vezes, é a pastora Valquíria e a pastora Valdirene, e também a pastora Adriana, que eu paro ali, vou mergulhar e vou falar, Deus quer falar algo. Deus quer me falar algo. E eu fico, irmão, eu já fiquei em Gênesis 15, eu continuei a leitura, mas eu voltava em Gênesis 15. Eu fiquei por 2 anos lendo Gênesis 15 para entender. Eu falei, Deus, por que é que o Senhor mandou Abraão partir os animais no meio? Um para lá e outro para cá. Eu ficava, por quê? O Senhor fez isso com Abraão. Quando eu fui estudar um dia, lendo um livro, né, que eu vou ler depois sobre isso, o poder da aliança, nós vamos estudar sobre o poder da aliança. Por isso nós estamos estudando sobre sangue, sobre tudo isso. E aí eu fui estudar esse livro, que também é um dos discípulos de Chuck Pierce, né? Na verdade, ele é praticamente também, Chuck Pierce é como se fosse também aliado dele. E aí ele disse assim que, no contexto da aliança, tá? Da aliança, lá nos primórdios, né? No início das civilizações, nós estamos falando de coisas, né? Se nós estamos dos 5.782, nós estamos falando bem uns 4.000 anos atrás, tá? Ele disse que o homem ele só poderia se valer de alianças. Por quê? Porque se ele fosse fraco, uma família pequena, por isso que os filhos é herança do Senhor, tá? E aí ele tinha poucos filhos e uma terra, o que tivesse mais força vinha, tomava suas terras, tornava ele e seus filhos como escravos. Entendeu? Só que esse homem, o que ele fazia? Ele procurava ter alianças, tá? Ele chamava, ia lá e chamava alguém mais que ele confiava, falava, faz aliança comigo. E nessa aliança, eles partiam a mão, tá? Faziam risco na mão, e esse sangue era colocado na mão do outro, ali havia uma aliança de sangue, e eles tinham que pegar o animal, partir no meio, e uma banda do animal para um lado, um bando para o outro. E um ficava de um lado e o outro do outro. E aí, então,
eles diziam que aconteça com você, né, ou comigo o que aconteceu com esse animal. Se você não cumprir a aliança comigo, você será partida ao meio. Então, a aliança era essa, entendeu? Se você não cumprir. Então, quando aquele homem tivesse qualquer guerra, qualquer situação, o que ele fazia? Ele juntava aqueles que tinham aliança com ele, ia para a guerra, ia guerrear um a favor do outro, juntava e tomava de volta aquilo que lhes pertencia ou defendia aquilo que era deles. Quando o outro precisava, os outros estavam ali junto. Essa era a aliança. Mas se algum desses que tinha aliança não cumprisse, ele morria para aqueles que ele fez aliança. Ele não era digno da aliança. Irmãos, quando Deus mandou fazer isso com Abraão, mandou Abraão fazer esse altar, onde ele fez isso com os animais. E a Bíblia diz que o fogo passava entre os animais, o fogo que é a presença de Deus, que era o próprio Deus passando ali entre os animais, estabelecendo uma aliança. Em Gênesis 15, Deus estabeleceu essa aliança. E é como se Deus dissesse, Deus disse para Abraão, que aconteça com você e comigo, e que eu deixe de ser, né, de existir, se eu não cumprir com você. Mas aí o homem é falho, e caso Jesus não venha para cumprir, nós morreríamos, porque nós não temos capacidade de cumprir essa aliança com Cristo. Amém? Porque quando eu faço aliança com alguém, eu estava dizendo, os seus inimigos são os meus inimigos, e os meus são os seus são os meus. E quando nós fazemos aliança com Cristo, Satanás é nosso inimigo, porque ele também é inimigo de Cristo. Amém? Precisamos entender essas coisas. Então, nós precisamos entender o poder do sangue. E essa revelação da aliança é muito mais profunda. Por isso que Jesus tem as marcas nas mãos da aliança que tem conosco. Por isso que ele mostra as mãos para o Pai, dizendo, olha, foi por ela que eu morri, foi por ela. Há uma aliança comigo. Então, é muito mais profundo, que a gente vai estudar um dia desse, sobre o poder da aliança, né? Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e operante, né? E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir o sopro de vida, né? Que é alma e espírito imortal, juntas e medulas, né? Que é as mais profundas partes da nossa natureza. E é apta para expor, separar, analisar, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a função da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu não consigo analisar, separar as mais profundas partes da minha natureza. Eu não consigo entender, separar, analisar e discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do meu coração, segundo a palavra, porque eu não tenho a palavra. Então, essa verdade, que a palavra de Deus ela é viva, ela é cheia de poder, como diz Chuks, é como uma espada, né? Que pode dividir a alma de alguém, de sua parte eterna, o espírito. Como resultado desse incrível poder, a palavra faz nossos corações mudarem. Creio que essa mudança é tanto física como espiritual. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender o que é isso, o que é essa profundidade de ter fé. Não é um pensamento positivo. Como as pessoas falam, creia com fé, né? Que vai acontecer. Não, pensamento positivo. Há uma confusão hoje entre fé e pensamento positivo. Quem tem a mente de Cristo tem fé. Quem tem a mente crística tem pensamento positivo. O falso cristianismo, tá? O anticristo, ele faz tudo para eliminar a mente de Cristo e colocar em nós uma mente crística, que é a mente que discerne a fé pela positividade, tá? Mas Deus não é um pensamento positivo. Deus é o poder que transforma minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de ser, tá? Então, o que é interessante agora? Que nos fundamentos, para a gente entender que há essa guerra em nós, e que a nossa... Irmãos, quanto maior o nível de contaminação na genética, não se engana, mais dificuldade de ler a palavra. Tá?
Por isso que as pessoas têm tanta guerra para ler a palavra. Mas nós precisamos entender que as forças das trevas, tá? Ele vai dizer, porque agora o fundamento, nós precisamos entender que a força das trevas estão constantemente trabalhando para impedir que vida espiritual entre no nosso ser. Ele vai dizer que, creio que essa é a grande estratégia do inimigo, é nos separar da palavra e do amor de Deus. Se ele pode nos separar da palavra de Deus, perderemos o poder de vida que opera através de nós, vivificante nesse sistema sanguíneo. Então, o que nós precisamos entender? Que a palavra de Deus penetra em nós com êxito, quando permitimos que seja guardada em nossos corações e desenvolva nossa maneira de pensar, nosso sistema sanguíneo em nossos corações se desenvolve dessa maneira. Nosso sistema sanguíneo começa a ser purificado. O Espírito de Deus, literalmente, começa a invadir nossa estrutura sanguínea. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender? Que há algo muito importante que a palavra de Deus faz em nós. Por isso que ela diz que ela é a espada, né, que separa. Juntas, medula, vai falar de quê? De sangue, juntas, medulas, né? Alma, espírito. Algo que é inseparável aos olhos humanos. É inseparável separar o espírito da alma e do corpo. Mas a palavra de Deus, ela faz essa separação. Ela faz o que é espírito, o que está na alma, o que está no corpo. Ela vai discernir. Por isso que Paulo vai dizer, porque ele já discerniu pela palavra, que o corpo do pecado. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E ele vai dizer, e há uma guerra, não é isso que ele vai dizer? Dentro de mim, entre a carne e o espírito, a qual eu não me rendo. Paulo vai dizer dessa guerra que o Tchuk estava falando, essa guerra que eu e você enfrentamos, né? E nós discernimos, através da palavra, o que está guerreando contra o espírito, o que em mim e você está guerreando. Se eu não tenho a palavra de Deus, eu não tenho como discernir, eu não tenho como separar. É a palavra de Deus que vai discernir os meus pensamentos ruins, as minhas emoções ruins, o que há em mim de ruim, o que há em mim, na minha genética, o que é que veio, o que é que está aqui. Por isso que Davi dizia, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, né? Então, nós temos que entender que, quando nós consideramos que os elementos mental, emocional e assim por diante, nós precisamos entender que o físico e espiritual do sangue, isso também é verdade, e ele vai dizer que ele faz uma explicação sobre a célula, né? Que a célula ela é composta, como é que ela faz. Na entrada da célula, há algo que protege a célula de que entre coisas ruins, não é isso? Que a ciência não explica. E ele vai fazer uma explicação e ele vai nos trazer uma aula que é bem interessante, que não vem ao caso, mas o que eu quero dizer que lá em Levítico 17:11, Deus vai nos dar um código, que é isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala da palavra de Deus, que ela é a palavra, ela é aquela que separa corpo, alma, espírito, juntas e medulas. Lá em Levítico 17:11, diz assim, se alguém quiser abrir, pode abrir. Eu acho esse versículo, para mim, fantástico, tá? Irmãos, onde está a alma do homem? Você já parou para pensar? Onde que sua alma está no seu corpo? Onde está sua alma? Só que Levítico 17, pastora? Levítico 17:11. Tá. Levítico 17 diz assim, ó, porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Tremendo, né? Porque a vida da carne está no sangue, e o sangue que fará é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, algumas traduções que fala a palavra a vida da carne, algumas no original fala sobre a alma, tá? Fala sobre porque
A alma, ele vai dizer, está no sangue, tá? E porque a vida da carne, o que é vida da carne? A alma que é a parte da carne está no sangue, né? A vida está no sangue que circula pelo corpo, suprindo nutrientes vitais por toda parte. Através do sistema circulatório ou cardiovascular, o sangue é fornecido aos órgãos do corpo, célula por célula. O coração, os pulmões e os vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e capilares, né? O coração, o sangue é fornecido aos órgãos do corpo, célula por célula. E ele vai dizer que trabalha em conjunto com aproximadamente 5 litros de sangue, média no corpo de um adulto, para criar o fluxo desse ciclo de vida. O importante é notar que o sangue faz mais do que apenas suprir a vida física. Levítico, como nós já lemos, 17:11, porque a vida da carne está no sangue, e o sangue que fará expiação em virtude da vida. Já podemos ver que o sangue tem um significado espiritual para a nossa alma. Mas é só isso? Provérbios 23:7 diz, porque como imagina a sua alma, assim ela é. Sem tirar o versículo do contexto, dizer, podemos ver que o coração é pelo menos associado-se não ao que controla, com os nossos pensamentos. Obviamente, o cérebro é onde está armazenado nosso conhecimento, mas o versículo de Provérbios 23:7, quando diz, porque como imagina a sua alma, não é assim que alguns vão dizer, como imagina o coração, porque quando a Bíblia vai dizer sobre coração, está falando sobre alma, tá? Então, ele vai dizer, como imagina a sua alma, né? Ele vai dizer que o cérebro não é. Ele vai dizer que o cérebro armazena o conhecimento. Mas este versículo indica que não é o cérebro que pensa, e sim o coração. Por que ele vai dizer? A boca fala do que está cheio o coração. É como se ele dissesse, a boca fala o que está nos seus pensamentos, que é o coração. Amém? E ele vai falar que se o coração pensa, envolve tanto o nosso já desenvolvido sistema de crença, como as informações acumuladas e categorizadas em nosso cérebro. E se for por acaso, então nosso sistema cardiovascular, que circula o sangue para fora e para dentro do coração, é responsável pelo transporte de todos os nossos pensamentos. Quando o coração bombeia sangue, carrega nossos pensamentos através do nosso corpo. Em princípio, todos os nossos órgãos estão respondendo à maneira de pensar do nosso coração. Você já pensou que Levítico fala sobre isso? Que, então, quando o sangue bombeia ali, vai nutrindo, né? Coração, fígado, rins, que está ligado, tudo está ligado às emoções, que é o plexo, né? Que é o chakra do plexo solar que nós temos. Quando a gente trabalha na administração contra o Oxóssi, uma das setas que as pessoas são atingidas são nas emoções, tá? Outra no coração e uma na coxa. Então, nós trabalhamos muito essa região das pessoas que têm problema de descontrole emocional, as pessoas que têm problema de ira constante, pessoas depressivas. Por quê? Porque as emoções estão ligadas com os órgãos, fígado, baço, rins, não é isso? Lembra que a pessoa que flui na obra da injustiça, né, dos sentimentos, é o fígado, a ira é os rins, né? Por isso que tem gente que tem muito problema ali na área dos rins. Não é à toa que eles aí já estão estudando, né? Que o corpo fala, né? Né, irmã? O corpo, diz a ciência, né, Ana Paula, que o corpo fala, né? Eles estão querendo discernir aquilo que a Bíblia já havia discernido, né? Sim. E aí nós achamos que é uma grande descoberta, se o Senhor já estava falando, né? Que o poder da vida está no sangue. E esse sangue, que é o poder da vida, ele circula pelos nossos órgãos e ele vai passando nossos pensamentos. Por que quando eu tenho um pensamento ruim em meu fígado, eu sinto mal? Tem gente que dá mal-estar, enjoo, dor de barriga, não é? N situações. Por que será que, então, que esses órgãos nossos estão ligados aos nossos sentimentos?
Parou para pensar? Né? Porque o coração, como diz Chuck Chris, então ele é o centro do pensamento, a mente do conhecimento. Lembra que nós estávamos falando sobre destruir, quando Paulo vai dizer destruir todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele fala, renovai a vossa mente, né? Para discernir qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Está falando de discernir conhecimento. Mas quando a Bíblia vai falar de emoções, a Bíblia vai falar do coração, da alma. Então, quando ele vai dizer que o poder da vida está no sangue, e este tenho dado como expiação pelos vossos pecados. Lá em Levítico existe um versículo, lá quando ele vai falar, que não era permitido comer os rins, né? Isso, o fígado, essas partes do animal. As glândulas dos animais não eram comidas. Por quê? Porque estava ligado com a alma. É muito mais. Nós precisamos buscar muito, muito entendimento. Porque quando Deus diz que não pode comer sangue, o Senhor nos proibiu de comer sangue. Inclusive, no concílio de Atos 15, uma das coisas que Deus estabeleceu novamente foi a respeito de não comer a carne, comer sangue, né, de animais. Por quê? Porque no sangue a vida, a alma está no sangue. Porque você acha que o inimigo pega uma gota de sangue minha, se eu fizer o pacto, a minha alma está ligada pelo pacto de sangue, porque a alma que está naquele sangue se juntou à alma desse sangue e se fez uma aliança. É muito mais do que eu e você possamos estar pensando. Por que você acha que as trevas precisam de sangue? Quando a Bíblia vai falar do comércio de almas, eu creio que tem muito ali que está falando do comércio de sangue, que hoje nós estamos vendo notícias por aí. Coisas absurdas que eu tenho ouvido. Tem o tal de Abercrombie, que eu fiquei horrorizado. Saber que as pessoas levam as pessoas em um estágio de pressão psicológica, de sofrimento tão grande, e na hora desse êxtase de dor, de sofrimento, o sangue é tirado. Sabiam disso? Para fazer N coisas. Por quê? Porque é um ápice da alma, né, que está ali. Irmãos, se vocês verem as coisas que estão acontecendo, quem tem mais curiosidade para partir para esse lado aí de científico, que muita gente pensa que é teoria da conspiração, pasmem, tá? Pasmem do que é que é triste. Por que vocês acham que Jesus deu a tua alma, ele deu a vida, ele derramou o teu sangue precioso por nós? Ele nos comprou com sangue precioso. Não havia sangue tão puro, sangue tão precioso que tivesse a condição de nos resgatar, né? Então, precisamos entender, precisamos pedir para o Espírito Santo nos revelar as coisas, né, profundas, como ele diz, é a palavra de Deus que vai discernir. Através da palavra que nós temos o discernimento de todas essas coisas. Então, eu penso como o Chuck pensa, que se o coração pensa, envolve, então, tanto nosso já desenvolvido sistema de crença com as informações acumuladas. Se você tem um pensamento, se você tem uma crença, se você tem uma fortaleza, você tem um sentimento que ajuda a guardar essa fortaleza. E você já imaginou como você é contrariado naquilo que você acredita ser sua verdade? Você se ira, você se irrita, porque isso é bombardeado por todo o seu organismo. Todo o seu organismo. Enquanto o sangue está circulando, seus pensamentos estão sendo, né, seus sentimentos que você gera através do pensamento. Por que há uma pesquisa que diz que se você esperar deixar um mau pensamento mais de tantos segundos na mente, ele desce para o coração e cria emoções negativas? Por que são as memórias, as imagens da minha mente que cria problemas nos meus sentimentos? Né? Aí entra a mente crítica, né? Nós ensinamos. Por isso nós temos que realmente, irmãos, trabalhar a nossa mente para que ela possa discernir as coisas espirituais. Então, ele vai... Aí eu gostei muito desse texto. Olha, ele fala assim, vamos levar isso um pouco mais profundo. Como já sabemos, o sangue pode ser decomposto até um nível microscópico.
Dentro de cada gota de sangue, existem milhões de células, né? Que são blocos básicos de construção da vida. Irmãos, algumas enfermidades, né? Se um detalhe dessa célula não se bater, desenvolve uma anomalia, né? Uma deficiência. E ele vai dizer que do lado de fora de cada célula existe o que chamamos de membrana celular, que eu queria falar. A membrana celular ela é uma barreira ou limite que assegura que as informações dentro daquela célula estão contidas corretamente. Muito interessante isso, né? Pense na membrana celular como um porteiro, a qual permite que substâncias úteis entrem enquanto rejeita substâncias nocivas, que não devem passar pelas portas do nosso crescimento. No núcleo de cada célula encontram-se os cromossomos, estruturas em forma de palito que contêm os principais veículos da genética, os genes. A origem desses genes é fator principal para qual tipo de célula será produzida. Por exemplo, um gene pode ser dominante, aquele que sempre aparecerá na geração seguinte, mesmo se apenas uma cópia do gene é passada adiante. Outro lado, um gene recessivo. Você já ouviu falar sobre o gene dominante e o recessivo? Somente aparecerá na próxima geração se ambas as células reprodutoras compartilharem o mesmo gene recessivo. Por isso, o gene dominante é aquele que você vai ver. Os pecados dominantes é aqueles que você vai ver em várias gerações os mesmos pecados. Ele vai dizer, aparecerá somente na próxima geração, se ambas as células reprodutoras compartilharem o mesmo gene recessivo. Então, precisa, se um tem um código, o outro tem um código. Junta esses dois códigos e ele fortalece esse código para transferir para essa genética da sua posteridade. Se aqueles que faltavam às aulas de biologia já perderam, vamos simplificar as coisas usando uma excelente analogia de autores, diz ele, né? Se uma célula é o mundo, então um cromossomo é um país. Uma seção de um cromossomo é um estado, um gene é uma pequena cidade, e cada um por base. São pessoas, casas, esses pares de base são, na verdade, a pedra angular da vida de cada célula, porque quando ligamos entre si, constitui informações mais valiosas levadas a cada célula. O DNA, em poucas palavras, né, é o código da vida. É essa coisa molecular que retém as informações hereditárias, passando de uma geração a outra. É o que nos faz parecido com nossos membros familiares e nos liga aos mistérios da hereditariedade. Então, a guerra está no sangue, porque é através do sangue que é transferido toda essa carga de iniquidade. Para aqueles que já, ele vai dizer, para aqueles que já trabalham com os elementos de biologia, a explicação dele, ele fala, parece meio, né, muito simples, mas é uma maneira para nós entendermos mais ou menos. Entretanto, ele fala que ele tem sido ensinado pelo Espírito Santo. E é crucial entendermos as conexões intrínsecas dentro de cada gota de sangue, porque não podemos esquecer de que cada conexão tem importância na guerra sobre o nosso sangue. Que guerra? Por que existe uma guerra sobre o nosso sangue? Já comprovamos que o sangue contém vida. Quando impulsionado pelo coração, o sangue possui a chave do nosso raciocínio. Considere, então, o conceito de guerra. Um grupo de pessoas desejando impressionar outro com sua força vital, uma nação que deseja ser o gênio dominante para repassar sua informação. Se podemos ver isso no reino natural, em grande escala, então por que não seria assim também, né? No mundo espiritual? Nosso sangue reflete o que nossa mente pensa. Já está provado eu falei para vocês, a epigenética, que os meus pensamentos, a minha maneira de agir, ela é transformada através do meu DNA, é passado esses códigos, e a outra geração vai pensar como eu penso, vai ter as dificuldades e as fortalezas. Porque, então, os nossos pensamentos, as nossas fortalezas são transferidas através do nosso DNA. Nosso sangue reflete o que nossa mente pensa. Se a mente não for pura,
não entenderemos a vontade de Deus e cairemos por cobiça, orgulho e outros elementos pecaminosos. Obviamente, isso é exatamente o que o inimigo quer e a razão pela qual ele trava guerras. Amém? Vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar na questão da batalha pelo sangue. Eu entrei nessa parte mais, assim, explicando um pouco sobre essa questão do sangue, como o DNA funciona, um gene dominante que passa para frente. Assim também é na carga espiritual. O pecado dominante, né? E existe pecado que, quando eu encontro, eu tenho esse código e meu esposo tem outro código. Esse código não é dominante, mas ele, quando nasce a minha posteridade, se ele nascer com esses dois códigos, o que acontece? Ele é ativado. Ele é ativado. Entendeu agora? Então, a guerra pelo sangue, ela é séria. Não se iludem, irmãos. Tudo está no sangue. A nossa transferência. Oi, amor? Por exemplo, quando fala dos ossos, né, que fala que o DNA está nos ossos, o que seria isso? Que eu não entendo muito. Está nos ossos ou está no sangue? Na verdade, os ossos, ele tem que ter parte do nosso DNA. Porque tudo nasceu de uma célula, que ele está querendo dizer, nós estamos estudando. A célula, a partir dela se forma tudo, né? Vai se formando tudo. E os ossos também. Então, nossos ossos têm, sim, uma carga do nosso DNA. Tem lá, está lá. Assim como o sangue. Não é isso? É isso que você está falando? Sim, é isso. É isso? É isso porque mesmo. Tudo é gerado a partir de uma célula, não é isso? Porque o apóstolo Éder, eu acho que o apóstolo Éder, ele comentou, eu não sei se é isso que a Ângela está querendo perguntar, mas ele comentou que ele tem estudado, Deus tem falado com ele a respeito disso, que muito do nosso DNA, das nossas gerações, de pecado, de iniquidade, fica arraigado nos ossos. Né? Sim. Fica. Mas quando essa transferência que o Tchuco está falando, ele é o código que é acessado pelos ossos. Quando o inimigo... quem leu o livro de iniquidade da Ana Mendes, a iniquidade, essa carga de DNA de iniquidade, ela aloja nos ossos. Por isso que a palavra de Deus fala para separar juntas e medulas, né? Fala sobre isso, tá? Sim. Então, o que acontece? Quando você estudar o livro de iniquidade da Ana Mendes, você vai entender que essa carga ela está realmente nos ossos, mas quando eu transfiro ela é pelo sangue. Ah, entendi. Não é verdade? É. Como que é formado a geração, o embrião, não é? Não é a formação? Não é a formação ali de uma célula? Então, essa transferência, nós estamos falando não do depósito, Ângela, o depósito do DNA, depois que eu estou formado, ela se aloja nos meus ossos. Entendi. Mas quando a transferência dessa carga genética de iniquidade, ela se dá pelo sangue. É verdade. Entendeu agora? Porque quando eu faço... hoje existe um exame que eu posso fazer que eu descubro quanto por cento que eu tenho de cada raça. Nossa. Eu vou descobrir qual a predominância da nação de onde eu vim. Inclusive, eu quero fazer esse exame. Eu já pensei em fazer. Porque minha filha que falou isso, mãe, a senhora sabia que há um exame, que ela é nutricionista, onde a senhora disser quanto por cento da senhora que é negro, quanto por cento da senhora que é português, quanto por cento da senhora que é indígena. Então, a gente está falando dessa herança do DNA dos nossos antepassados, tá, Ângela? Mas quando eu recebo essa carga, então eu desenvolvo essa iniquidade, ela vai se alojando nos ossos. Entendi. Né? A iniquidade do DNA que eu herdei, tá bom? A iniquidade do DNA. Lógico que sim, ela fica alojada nos ossos. Mas toda a minha carga genética ela é transferida através do sangue. Do sangue. Não é isso? Isso. Na relação sexual, o que é ali?
Sangue. Então, na verdade, o sangue purifica isso, né? Purifica todas essas iniquidades, é através do sangue, né? Por isso que a gente fala sobre o sangue de Jesus, né, em nós, né? O sangue de Jesus, ele é que tem a capacidade de, quando se junta no meu, ele transforma o meu sangue. E aí os meus ossos vão sendo limpos, né, dessas iniquidades. Dessas iniquidades, tá? E é verdade. A Ana Mendes, depois vocês leem lá, a primeira vez que eu entendi de iniquidade foi lendo o livro da Ana Mendes. Eu ouvi a palavra, eu falei, quem sabe o que eu... Aí pesquisei e achei o livro da Ana Mendes, e é um livro maravilhoso. Lá ela tem até um passo a passo da gente estar limpando essa iniquidade. Mas essa semana eu estava lendo sobre... Nós já estamos bem adiantados, mas eu só vou completar aqui. Essa semana eu estava lendo sobre... Sabe eu falar sobre a oferta pelo ciúme? Não. Depois eu vou mandar para vocês ler, que interessante. O Senhor me deu um código de libertação tremendo. Eu tenho trabalhando com uma família que passou por um problema assim, e eu orando, e me deparei com o texto. Gente, eu fiquei maravilhado com o texto. E o texto vai falar até das águas, e achei tremendo. Mas, no final do texto, eu disse assim que o marido trazia oferta pela memória da iniquidade. Olha que interessante. Há uma oferta onde eu levo ela no altar e as memórias de iniquidade são reveladas para que eu coloque elas à luz da palavra, para que eu seja liberto de memórias de iniquidade dos meus antepassados. E muitas vezes eu estou sofrendo e eu não sei. Nossa, Coisa linda! Uau! Achei Uau. tremendo. Depois nós vamos estudar esse texto juntos, vamos marcar aí um dia. Irmãos, falei para a pastora Adriana, ela falou, pastor, isso é uma chave. Falei, lógico, eu vou fazer uma oferta no altar para que toda memória de iniquidade ela seja revelada e eu possa ir diante do Senhor confessar esses pecados e ter essa iniquidade removida. Tremendo, né? Amanhã tem E no ritual do sacerdote, para com esse trânsito aí do adultério, da mulher ciumenta, do homem ciumento, o sacerdote dá um ritual, que o Senhor tem me falado, ainda não fechou, sobre a administração da casa do adultério. Saco, né? Tremendo. Mas nós vamos chegar lá, né? O Senhor tem trago coisas maravilhosas nesse tempo, só podemos louvar a Ele, né? Eu tenho me maravilhado com o que o Senhor tem falado. Essa semana nós estudando sobre as ofertas. Depois eu vou preparar para nós o estudo sobre as ofertas. E aí nós vamos aprender mais, como disse Chuck Priest, para entender, irmãos, para entender as ofertas, minha mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. É muito mais profunda as ofertas do que nós imaginamos. É muito mais profundo. Amém? Então, vamos orar. Semana que vem a gente termina. Eu vou mandar o texto para vocês lerem. Aí vocês me ajudam também. Deus trazer a revelação para nós montar aí uma ministração nessa área aí, tá bom? Mas a frase final é a oferta pela memória da iniquidade. Irmãos, coisa mais difícil na ministração. A gente ora, Senhor, traz a luz, que a tua luz venha e que haja luz e tudo que for oculto seja revelado. Mas há uma oferta que possa ser feita antes de ser ministrado. Deus é misericordioso conosco, né? Amém? É verdade. Amém. Ora por nós aí, Ana. Ora por nós aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, por cada preciosidade que o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Deus. Pai, nós te damos graças e nós queremos receber cada semente que foi falada hoje, Senhor, que entra nos nossos corações, ó Deus, e que nós venhamos, que a palavra que foi revelada a nós venha frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa semente que foi colocada no nosso coração hoje, Senhor, e determinamos, Senhor, que nós vamos comer desses frutos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, feliz Páscoa para todo Amém. mundo, feliz Amém. Pessah. Amém. Lembre, tá? Amém. Que... É a primeira vez que a gente vai celebrar eu e a Ângela, e nós vamos celebrar a primeira vez. Agora, a gente nunca celebrou a Páscoa, e eu estou super feliz. Amém. Pela minha revelação, sábado à tarde, dia 14, o cordeiro foi degolado, Jesus morreu à tarde, a Bíblia diz que às 15 horas, então, e esse sangue do cordeiro foi passado pelos umbrais da porta, unge suas casas, declare que o sangue de Cristo toma posse do sacrifício, é a hora do sacrifício, é o dia mais importante de você reivindicar o sacrifício sobre as memórias, sobre pecados de iniquidade geracional. Prepare uma lista daquilo que você vai entrar às 15 horas de sábado, tá bom? Às 15 horas? Que é a hora do sacrifício. Foi a hora que Cristo expirou e disse, está consumado. Nossa, que lindo. É um portal tremendo. Nós não fazemos a oração da hora do sacrifício? Pois é, esse portal vai se abrir no dia exato que ele foi aberto, lá naquele ano, numa quarta-feira, às 15 horas, Cristo morreu. Ele morreu na sexta, na quarta, porque para ele ressuscitar no domingo, ele tinha que morrer na quarta, porque o código que ele deu é 3 dias e 3 noites no ventre no peixe. Então, ele ficou quarta noite, quinta noite, sexta noite no sepulcro. Ele ficou quinto dia, sexto dia e sábado dia. E a Bíblia vai dizer que no despertar do novo dia, ele ressuscitou, que foi no domingo. Aleluia! E por que alguns fazem confusão? Porque quando o dia de Páscoa é Shabá na Bíblia, é dia de repouso, de festividade solene, então é dia de Shabá. E eles não poderiam enterrar Cristo a partir das 18 horas, porque para eles a Páscoa também é um Shabá. Por isso, Cristo morreu às 15 horas, e antes da viração do dia, o seu corpo foi retirado e ele foi enterrado, em memória de que os judeus não poderiam fazer isso depois das 18 horas, porque era Shabá. E a confusão está aí, mas era Shabá de Páscoa, não era Shabá da sexta-feira à noite. Tá bom? Ah, entendi. Nossa, entendeu agora? Porque se Cristo tivesse morrido na sexta-feira, como prega Roma, ele teria que ficar sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite e ressuscitar na segunda-feira. Porque ele ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Entendi. Entendeu agora? Então, o sacrifício a gente faz no sábado às 15 horas, no portal das 15 horas. O portal das 15 horas é o portal de entrar, declarar, profetizar e tomar posse. Está consumado toda obra de iniquidade, todo roubo, tudo aquilo que você perdeu, reivindicar o sangue do sacrifício, porque nesse momento ele despojou os nossos inimigos e os expôs à vergonha. Nossa, que lindo! Glória a Deus! Para mim, essa hora é o dia de passar o sangue nos umbrais, de ungir a casa, e aí convidar o cordeiro, que é às 14 horas, e declarar que aquela hora do sacrifício, onde Cristo morreu, esse é o dia. E no domingo, e vai ser sábado, então, se Jesus morreu sábado, vamos supor, dia 14, então, sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, terça, Cristo ressuscitou. Então, você e eu podemos declarar vida a tudo que está morto. Ressuscita nosso ministério, ressuscita nossa saúde, ressuscita nossos filhos. Declaramos vida e vida e vida. Amém. Há duas coisas tremendas aí que nós podemos fazer, tá bom? Conta aí, 3 dias e 3 noites, a partir de sábado à noite. Tá bom assim? Qualquer coisa, a gente pode fazer uma chamada na terça-feira. Nossa, vamos embora. E aí nós vamos, declarar vida, profetizar. Amém. Porque Cristo ressuscitou, né? Ele vivo está. E nesse dia é dia de festa também, é dia de alegria. Verdade. Cristo ressuscitou em Pentecostes. Amém. Glória a Deus. Amém?
Que Deus o Amém. abençoe. Fica com Deus, tá bom? Um Amém. beijo. Shalom. Ah. Tchau. É verdade? Não é.